Gabriela sentia o peso do mundo nos ombros de sua mãe, Célia, e em seus 20 anos, esse peso parecia transferir-se para si. Cada gota de suor que Célia derramava limpando o luxo alheio era uma gota de esperança para o futuro da filha, um futuro que parecia tão distante quanto as estrelas que Gabriela observava da janela de seu quarto simples. Ela não sonhava com mansões ou vestidos de grife. Sonhava com a dignidade de um diploma, com a chance de retribuir o sacrifício de uma vida inteira de sua mãe. Mas naquela tarde, ao atravessar os portões de ferro forjado da propriedade onde sua mãe trabalhava, ela não imaginava que seu desejo de ajudar a aliviar um fardo se tornaria o catalisador de uma tempestade que mudaria tudo para sempre. Se o sonho de Gabriela e a força de uma mãe batalhadora já tocaram seu coração nesse começo, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama emocionante. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que mostram que a dignidade não tem preço e que o amor pode nascer onde menos se espera. A mansão dos Montenegro erguia-se não como uma casa, mas como uma fortaleza de vidro e mármore branco, cravada no coração do bairro mais exclusivo da cidade. Para Gabriela, aquele lugar era um universo paralelo. O ar ali parecia mais rarefeito, o silêncio mais profundo, e cada objeto parecia sussurrar histórias de um poder e uma riqueza que ela mal conseguia conceber. Enquanto caminhava pela alameda de pedras polidas, ladeada por jardins perfeitamente esculpidos, sentia-se uma intrusa, uma peça fora do lugar naquele quebra-cabeça de opulência. Sua mãe, Célia, havia ligado mais cedo. A voz dela, sempre tão resiliente, carregava uma nota de cansaço que cortou o coração de Gabriela. Filha, hoje o dia foi puxado. O Sr. Augusto recebeu visitas inesperadas e a casa precisa estar impecável. Você poderia vir no fim da tarde? Só para me ajudar a levar umas sacolas para casa. Minhas costas estão me matando. O pedido era simples, mas Gabriela ouviu o que não foi dito. O esgotamento, a dor silenciosa de uma mulher de 50 anos que passava os dias de joelhos para que a filha pudesse um dia ficar de pé. Ao chegar à porta de serviço, Gabriela respirou fundo. Conhecia as regras. Entrar em silêncio, não tocar em nada, não circular pela casa. Ficar restrita à cozinha ou à área de serviço até que sua mãe estivesse pronta. Mas hoje seria diferente. Célia a encontrou na cozinha, o rosto bonito marcado pela fadiga, mas os olhos iluminando-se ao ver a filha. Que bom que você veio, meu amor, disse Célia, secando as mãos em um pano. Estou terminando a sala de estar. É a última coisa. O patrão está no escritório, não deve sair de lá tão cedo. Pode me esperar lá? Assim que eu passar o último pano, a gente já vai. A sala de estar era um assombro. Um pé direito duplo com um lustre de cristal que parecia uma constelação particular. As paredes de vidro do chão ao teto revelavam uma piscina de borda infinita que se fundia com o azul do céu. Cada móvel era uma obra de arte, posicionado com uma precisão matemática. O cheiro era de cera de carnaúba e de um perfume masculino caro e sutil, que parecia impregnado no ar. Gabriela sentou-se na beirada de uma poltrona distante, sentindo o tecido aveludado sob os dedos, com medo de deixar uma marca, de respirar alto demais. Célia movia-se com a eficiência de anos de prática. Seus gestos eram precisos, silenciosos. Ela conhecia o temperamento do patrão, Augusto Montenegro, um homem de 40 anos que, segundo as raras palavras da mãe, era uma ilha de silêncio e rigor. Desde que se divorciara, há alguns anos, sua presença se tornara ainda mais sombria. Ele não gritava, não ofendia. Pior, ele julgava com o olhar, e sua insatisfação era uma geada que congelava o ambiente. Ninguém ousava falar com ele, a menos que fosse estritamente necessário. Vê-lo era um evento raro e sempre tenso. Os empregados andavam nas pontas dos pés, comunicando-se por sussurros como se a mansão fosse um templo e ele, uma divindade irascível. Pronto, filha, só vou guardar os produtos e já podemos ir, Célia sussurrou, sorrindo para Gabriela. Foi nesse exato momento que a atmosfera da sala mudou.
Uma presença encheu o espaço, densa e imponente. Augusto Montenegro surgiu no umbral da porta que ligava a sala ao escritório. Ele não fez barulho, mas sua energia o anunciava. Alto, com ombros largos que preenchiam o terno perfeitamente cortado, mesmo sem o paletó. Os cabelos pretos, curtos e impecáveis, o rosto de traços fortes e uma mandíbula definida. A beleza dele era afiada, quase perigosa. Mas eram os olhos, escuros e profundos, que continham o poder. Eram olhos que não viam, mas avaliavam. O corpo de Gabriela enrijeceu. O ar fugiu de seus pulmões. Sentiu-se minúscula, exposta. Célia parou onde estava, o corpo tenso como uma corda de violino, segurando um frasco de lustramóveis como se fosse um escudo. O silêncio que se instalou era pesado, carregado de uma eletricidade desconfortável. Augusto caminhou pela sala, seus sapatos italianos mal fazendo som no tapete persa. Ele não olhou para Célia, não olhou para Gabriela. Seu olhar estava fixo em um ponto qualquer da paisagem através da parede de vidro. Ele se moveu em direção a uma poltrona de couro escuro, a sua poltrona, o seu trono. O pânico floresceu no peito de Gabriela. Ela estava no caminho. Precisava sair dali, desaparecer. O olhar vigilante da mãe queimava suas costas. Um aviso silencioso. Fique quieta. Não se mova. Não respire. Mas o medo a impeliu. Ela precisava se levantar, sair do campo de visão daquela presença avassaladora. Em um movimento apressado e desajeitado, ela se pôs de pé. O nervosismo fez suas pernas fraquejarem. O salto de sua sandália simples prendeu na fibra grossa do tapete. O equilíbrio a abandonou. O tempo pareceu se esticar, cada segundo se tornando uma eternidade. Ela viu o chão de mármore vindo em sua direção. Depois o couro escuro da poltrona. E então o mundo girou. Um grito mudo se formou em sua garganta enquanto ela caía para a frente, em um arco de desespero e vergonha. Sua queda não encontrou o chão. Encontrou algo sólido, quente e surpreendentemente humano. Para seu completo e absoluto horror, Gabriela aterrissou diretamente no colo de Augusto, que havia acabado de se sentar. O silêncio que se seguiu não era mais pesado. Era ensurdecedor. Um vácuo onde o som morria. O ar foi sugado da sala, e a respiração dos três ficou presa em algum lugar entre o choque e o pavor. Gabriela estava paralisada, o rosto a centímetros do dele, uma de suas mãos espalmada contra o peito forte e musculoso dele, sentindo a batida firme e constante de seu coração sob a camisa de linho. O cheiro dele a envolveu. Sândalo, couro e algo puramente masculino. Era um cheiro de poder. O medo de Gabriela era uma criatura de duas cabeças. A primeira era a humilhação pura e avassaladora do momento, de estar naquela posição, tão íntima e tão desastrosa, com o temido patrão de sua mãe. A segunda, muito maior e mais aterrorizante, era a certeza de que seu desastre acabara de selar a demissão de Célia. Uma vida de trabalho duro, de sacrifícios, jogada fora por causa de seu tropeço estúpido. Mas o verdadeiro drama não estava no colo de Augusto. Estava no ar, no espaço entre Célia e o milionário, por cima da cabeça curvada de Gabriela. Célia estava congelada perto do bar, o rosto uma máscara de incredulidade que rapidamente se transformou em uma fúria protetora, uma leoa vendo sua cria em perigo. Seus olhos, normalmente gentis, tornaram-se duros como pedra, fixos em Augusto. Era um olhar que dizia: não ouse, não toque nela, não pense nisso. Era o desafio silencioso de uma mãe disposta a enfrentar um titã para proteger sua filha. Mas por baixo da fúria havia o medo paralisante, o pavor de perder o emprego que pagava suas contas e a promessa de faculdade para Gabriela. Seu rosto era um campo de batalha de emoções conflitantes. Augusto sentiu o peso leve e trêmulo de Gabriela em seu colo. A sensação era tão estranha, tão inesperada, que por um instante quebrou a armadura de frieza que ele vestia há anos. Ele sentiu o calor do corpo dela, a textura macia de sua pele onde o braço dela roçava o seu. Viu o pânico puro nos olhos escuros e grandes dela, a forma como seus lábios se entreabriram em choque. E então, ele ergueu o olhar. Seus olhos encontraram os de Célia. Ele viu a desaprovação, a fúria contida, o desafio.
Ninguém jamais o olhara daquela forma dentro de sua própria casa. Seus empregados o temiam, seus sócios o respeitavam, suas mulheres o desejavam ou o calculavam, mas aquela mulher, a faxineira, o olhava com um julgamento primitivo e inabalável. Ela o via não como o patrão, mas como uma ameaça. O mundo esperava uma explosão. Célia esperava o grito, a ordem de demissão, a humilhação final. Gabriela esperava ser empurrada, repreendida, expulsa. Mas Augusto fez o impensável. Ele quebrou o contato visual com Célia, ignorando o desafio dela como se não existisse. Seu foco voltou-se inteiramente para a jovem em seu colo. Com uma calma que desconcertaria qualquer um que o conhecesse, ele pousou as mãos firmes na cintura de Gabriela. O toque não foi agressivo nem possessivo. Foi seguro, estável. Ele a ajudou a se levantar, seus dedos demorando uma fração de segundo a mais do que o necessário em sua pele. Quando ela finalmente ficou de pé, cambaleando de vergonha, ele também se levantou. Ele a encarou. E naquele segundo, uma faísca de algo que não era raiva, algo que se parecia perigosamente com curiosidade, talvez até fascínio, acendeu-se em seus olhos escuros. Ele notou a cascata de cabelos pretos e sedosos, o rubor que coloria suas bochechas morenas, a beleza pura e assustada que ela exalava. Ela não era uma empregada, não era uma intrusa, era uma visão. Ele não disse uma palavra, nenhuma repreensão, nenhuma pergunta, apenas aquele olhar intenso. Então, com a mesma calma controlada, ele se virou e saiu da sala, voltando para o silêncio de seu escritório. A porta se fechou com um clique suave, mas que ressoou na sala como um tiro. Gabriela ficou parada, tremendo, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Ela olhou para a mãe, esperando a bronca, as lágrimas, a desesperança. Mas o que viu no rosto de Célia foi algo muito pior, um terror profundo e uma compreensão sombria. A ausência de punição fora mais aterrorizante do que qualquer grito. Um grito significaria que o incidente estava encerrado. O silêncio, a calma, o olhar, significavam que algo havia apenas começado. Naquele momento, sob o olhar de desaprovação de uma mãe protetora, Augusto Montenegro não vira um acidente. Ele vira uma oportunidade. Foi ali, naquele instante de caos e humilhação, que ele decidiu que queria aquela jovem por perto. E o silêncio dele não fora perdão. Fora o primeiro movimento em um jogo perigoso que nenhuma delas sabia como jogar. A sala de estar, antes apenas um cômodo luxuoso, agora parecia uma armadilha dourada, e elas estavam presas dentro. O caminho de volta para casa foi percorrido em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som do motor do ônibus e pelo burburinho da cidade ao anoitecer. Gabriela sentava-se ao lado da janela, mas não via a paisagem urbana passar. Em sua mente, a cena na sala se repetia em um loop torturante. O toque do tapete em seu tornozelo, a sensação de queda livre, o calor do corpo de Augusto Montenegro e, acima de tudo, o olhar dele. Um olhar que a despiu de suas defesas e a fez se sentir vulnerável de uma forma que nunca havia experimentado. A vergonha era como uma brasa queimando em seu estômago. Ao seu lado, Célia olhava para a frente, as mãos unidas no colo com uma força que deixava os nós de seus dedos brancos. Seu rosto, geralmente um refúgio de serenidade para Gabriela, era uma máscara de preocupação. Ela não dizia nada, mas sua quietude era mais eloquente que qualquer sermão. Gabriela sabia o que se passava na mente de sua mãe. O medo da demissão, a humilhação, a raiva pela situação em que sua filha fora colocada. Quando finalmente chegaram ao seu pequeno e acolhedor apartamento, o cheiro de lar, de feijão temperado e de amaciante de roupas, pareceu abraçá-las, um contraste gritante com a atmosfera fria e asséptica da mansão. Mas nem mesmo o conforto familiar conseguiu dissipar a nuvem de tensão que a seguia. "Mãe, me desculpa", Gabriela sussurrou assim que fechou a porta. "Eu não sei o que deu em mim. Fiquei tão nervosa. Eu juro que não queria causar problemas." Célia finalmente se virou para a filha, e a fúria protetora que Gabriela vira em seus olhos na mansão agora dava lugar a uma apreensão profunda. "Você não tem culpa de nada, minha filha. Acidentes acontecem." Ela fez uma pausa, os olhos buscando os de Gabriela. "Não foi o seu tropeço que me preocupou.
Foi o jeito que ele olhou para você depois. Gabriela estremeceu, lembrando-se da intensidade daquele olhar. Ele não fez nada, mãe. Nem brigou. Exatamente. Célia respondeu, a voz baixa e séria. Homens como Augusto Montenegro não fazem nada por acaso. A raiva eu entenderia. Um grito, uma demissão, seria o esperado. Mas aquele silêncio, aquela calma, aquilo é perigoso, Gabriela. É o silêncio do caçador que acaba de avistar a presa. A metáfora fez um arrepio percorrer a espinha de Gabriela. Ela queria argumentar, dizer que a mãe estava exagerando, que ele provavelmente já havia esquecido o incidente. Mas no fundo, ela sabia que Célia estava certa. Havia algo naquele homem, uma autoridade silenciosa e uma confiança predatória, que a assustava, e para sua total confusão, a fascinava na mesma medida. Aquela noite foi longa. Gabriela revirou-se na cama, o sono lhe escapando. Cada vez que fechava os olhos, sentia o toque firme das mãos dele em sua cintura, ajudando-a a se levantar. Era um toque que deveria ter sido apenas funcional, mas que deixara uma marca de calor em sua pele. Ela se sentia culpada por essa lembrança, envergonhada por qualquer sensação que não fosse medo ou repulsa. Enquanto isso, do outro lado do corredor, a luz do quarto de Célia permaneceu acesa até tarde. Ela também não conseguia dormir, sua mente tecendo cenários de proteção, planejando como manter sua filha longe daquele mundo e, principalmente, daquele homem. A manhã seguinte chegou com uma inevitabilidade sombria. Célia se preparou para o trabalho com uma relutância visível. Cada gesto seu era mais lento, mais pesado. Quando seu telefone tocou, exibindo o número restrito que ela sabia pertencer à central da mansão, seu coração gelou. Ela atendeu com a voz trêmula. Alô? Célia, bom dia. É o Augusto. A voz dele soou do outro lado, calma e controlada, sem nenhum traço da tensão do dia anterior. Preciso que venha ao meu escritório assim que chegar. Tenho um assunto para tratar com você. Não era um pedido. Era uma ordem. Célia sentiu o chão sumir sob seus pés. Era isso. A demissão. Ela murmurou uma confirmação e desligou, o rosto pálido. Ele quer me ver no escritório, disse ela a Gabriela, a voz desprovida de emoção. Gabriela sentiu uma onda de náusea. Mãe, eu vou com você. Eu me explico, eu peço desculpas de novo. Eu imploro se for preciso. Não, Célia a cortou com uma firmeza inabalável. Você não vai a lugar nenhum perto daquele homem. Esse problema é meu para resolver. A jornada de Célia até a mansão naquela manhã foi como uma caminhada para a forca. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ao entrar no escritório de Augusto, um espaço amplo com paredes de madeira escura, estantes de livros que iam até o teto e uma mesa de mogno maciço, ela se sentiu ainda menor. O ambiente era um reflexo dele, imponente, organizado, caro e absolutamente impessoal. Augusto estava atrás da mesa, analisando alguns papéis. Ele ergueu o olhar quando ela entrou, e seus olhos escuros a avaliaram por um momento. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Sente-se, por favor. Célia sentou-se na beirada da cadeira, a postura rígida, pronta para o golpe final. Imagino que esteja preocupada com o incidente de ontem. Ele começou, a voz num tom de negócios. Quero que saiba que não há motivo para alarde. Acidentes acontecem. Célia relaxou minimamente, mas a desconfiança permaneceu. Fico aliviada em ouvir isso, senhor. No entanto, ele continuou, juntando as mãos sobre a mesa. O que aconteceu ontem me fez pensar. Observei sua filha. Ela parece ser uma jovem. Centrada. O coração de Célia voltou a acelerar. Onde ele queria chegar com aquilo? Minha filha Ingrid tem 7 anos, disse Augusto, o tom mudando sutilmente, adquirindo uma nota de algo que poderia ser confundido com vulnerabilidade. Desde que a mãe dela e eu nos separamos, ela tem estado muito sozinha. As babás são profissionais mais frias. Ela precisa de alguém mais jovem, com mais energia. Alguém que possa ser uma companhia, uma referência quase como uma irmã mais velha. Ele fez uma pausa, seu olhar fixo no de Célia. Eu gostaria de oferecer a Gabriela um emprego. O choque deixou Célia sem palavras. De todas as coisas que ela esperava, essa era a mais inimaginável. Um emprego? Ela conseguiu dizer. Sim, como acompanhante pessoal de Ingrid.
As tarefas seriam simples: buscá-la na escola, ajudá-la com o dever de casa, brincar com ela, ler histórias, coisas que a sua filha, com a doçura que parece ter, faria com naturalidade. Ele se inclinou para a frente, o verniz profissional voltando com força total. O salário seria o triplo do que você ganha atualmente. E, além disso, eu me comprometeria a custear integralmente a faculdade que ela tanto deseja cursar, em qualquer universidade que ela escolher. A proposta pairou no ar, pesada e reluzente como uma barra de ouro. Era uma oferta que mudaria a vida delas. Resolveria todos os seus problemas financeiros, garantiria o futuro de Gabriela, tiraria o peso de anos de seus ombros cansados. Era uma porta para um mundo com que elas sequer ousavam sonhar. E era, Célia soube com uma certeza que doía na alma, uma armadilha. Ela via através da generosidade forçada, da falsa preocupação paternal. Ele não estava contratando uma acompanhante para Ingrid. Ele estava comprando o acesso a Gabriela. A lembrança do olhar dele na sala, a faísca de fascínio, a forma como ele a ajudara a se levantar, tudo se encaixou. Com a dignidade que era sua única verdadeira posse, Célia ergueu o queixo. Agradeço a oferta, senhor. É muito generosa. Mas a Gabriela está focada nos estudos pré-vestibular. Não creio que ela teria tempo. Augusto sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, que não alcançou seus olhos. O trabalho seria em meio período, flexível. Não atrapalharia os estudos, pelo contrário. Com a faculdade garantida, ela poderia estudar com muito mais tranquilidade, não acha? Ele tinha uma resposta para tudo. Ele havia pensado em tudo. Célia sentiu-se encurralada. Ela não tem experiência com crianças, senhor. Ela aprenderá. O que eu procuro não é experiência, Célia. É caráter. E eu acredito que você criou sua filha com os valores certos. O elogio foi como uma faca, uma manipulação sutil para desarmá-la. Percebendo que não havia saída, Célia recorreu à verdade. Com todo o respeito, senhor, não me sinto confortável com essa proposta. O sorriso de Augusto desapareceu. O ar na sala ficou mais frio. E por que não? Ele perguntou, a voz ainda calma, mas com um fio de aço por baixo. Célia engoliu em seco, escolhendo as palavras com cuidado. Minha filha é uma moça simples, de um mundo muito diferente do seu. E o senhor é um homem, poderoso e bem mais velho. Não quero que as pessoas interpretem mal. Não quero que ela se machuque. Augusto a encarou por um longo momento. Eu estou oferecendo a ela um emprego, Célia. Apenas isso. Qualquer outra interpretação seria maliciosa. A oportunidade está na mesa. Converse com ela. A decisão final é de vocês. A reunião estava encerrada. Célia saiu do escritório com as pernas bambas, a proposta indecente queimando em sua mente. Quando contou a Gabriela, a reação da jovem foi um turbilhão de emoções. Primeiro o choque, depois a descrença, e então, contra sua vontade, uma pequena chama de esperança. A faculdade, mãe. Ele pagaria pela minha faculdade. A voz dela era um fio. Ele pagaria por você, Gabriela. Você não entende? Célia explodiu, a angústia finalmente transbordando. Isso não é um emprego, é uma compra. Ele quer você perto, sob o teto dele, sob o controle dele. Homens ricos e poderosos acham que podem ter tudo o que desejam. E ele desejou você. Mas e se não for isso? E se ele só estiver tentando ser gentil? Gabriela argumentou, embora nem ela mesma acreditasse naquilo. A verdade era que a proposta era tentadora demais para ser descartada sem luta. Ela pensou nas costas de sua mãe, no aluguel, nas contas que se acumulavam. Pensou em seu sonho, que parecia sempre tão inalcançável. Gentil? Aquele homem não sabe o que é gentileza, Célia retrucou, andando de um lado para o outro na pequena sala. Ele é frio, calculista. Ele está usando a própria filha para te atrair para uma armadilha. Pense no abismo social entre nós, na diferença de idade. As pessoas vão te olhar e ver o quê? Uma aproveitadora, uma interesseira. Ele vai se cansar de você e te descartar, e você ficará com a reputação manchada e o coração partido. As palavras de sua mãe eram duras, mas nascidas do mais puro amor e medo. Gabriela sentou-se no sofá, o rosto entre as mãos. O dilema a rasgava por dentro. De um lado,
a sabedoria e a proteção de sua mãe, seus valores de dignidade e trabalho duro. Do outro, uma oportunidade única de mudar suas vidas para sempre. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, ponderando. Aceitar seria desafiar a mulher que mais amava e admirava no mundo. Seria entrar de cabeça no perigo que sua mãe tanto temia. Mas recusar significaria condenar Célia a mais anos de trabalho exaustivo. Significaria, talvez, adiar seu sonho de uma faculdade por tempo indeterminado. Finalmente, ela ergueu o rosto, os olhos brilhando com uma nova determinação. Ela havia tomado uma decisão. Eu vou aceitar, mãe. O rosto de Célia se contraiu de dor. Filha, não. Mas eu vou impor uma condição. Gabriela a interrompeu, a voz firme. Será um trabalho estritamente profissional. Meu contato será apenas com a menina, Ingrid. Manterei minha distância do Sr. Montenegro. Eu não serei a presa dele. Entrarei naquele mundo, mas levarei os seus valores, mãe. Eles serão a minha armadura. Naquela tarde, foi Gabriela quem ligou para a mansão e pediu para falar com o Sr. Montenegro. Quando ele atendeu, a voz dele era um barítono calmo que fez seu coração tropeçar. Sr. Montenegro, é a Gabriela, filha da Célia. Houve uma pausa do outro lado. Gabriela, a que decisão você chegou? Eu aceito a sua proposta de emprego, disse ela, a voz mais estável do que se sentia, mas com uma condição. Meu trabalho será exclusivamente com a sua filha. Nossa relação será estritamente profissional. Se o senhor puder respeitar isso, eu começo amanhã. Outra pausa mais longa desta vez. Gabriela prendeu a respiração. Então, a voz dele voltou, suave como veludo, mas com um tom de vitória contida que a fez se arrepiar. Condição aceita. Seja bem-vinda, Gabriela. Ingrid ficará muito feliz em conhecê-la. Ao desligar o telefone, Gabriela olhou para a mãe, que a observava com os olhos cheios de lágrimas e medo. Naquele momento, ela sentiu que estava de pé na beira de um precipício, prestes a dar um passo no vazio, sem saber se encontraria asas para voar ou apenas a longa queda. O primeiro dia de Gabriela na mansão como funcionária foi uma prova de nervos. Ela vestiu a roupa mais simples e discreta que tinha, prendeu os longos cabelos pretos em um coque severo e marchou através dos portões de ferro com a determinação de um soldado indo para a batalha. Sua armadura, como prometera a mãe, era a sua postura, estritamente profissional. Seus escudos eram frases curtas, um sorriso polido e a distância que manteria de Augusto Montenegro a todo custo. Célia a observou sair de casa com um olhar que misturava orgulho pela coragem da filha e um medo que não a abandonava. Ao chegar, foi recebida por uma governanta, uma senhora mais velha e rígida, que lhe passou as instruções e a levou até Ingrid. A menina, de 7 anos, estava em seu quarto, um ambiente que parecia mais um showroom de uma loja de brinquedos caros do que o refúgio de uma criança. Havia bonecas de porcelana intocadas em prateleiras, jogos eletrônicos de última geração e uma casa de bonecas maior que o antigo armário de Gabriela. Ingrid era uma miniatura delicada de Augusto, com os mesmos cabelos pretos e lisos e os olhos escuros e observadores. Ela olhou para Gabriela com uma desconfiança silenciosa, a mesma que via em todas as novas babás que seu pai contratava. Oi, Ingrid, eu sou a Gabriela, disse ela, com um sorriso suave. Seu pai me disse que vamos passar as tardes juntas. A menina deu de ombros, sem desviar os olhos da tela de um tablet. Tanto faz. Gabriela não se deixou abalar pela frieza inicial. Ela não tentou impressionar com brincadeiras barulhentas ou conversas forçadas. Em vez disso, sentou-se a uma distância respeitosa e simplesmente observou. Ela viu a solidão da menina, a forma como seus dedos se moviam na tela sem alegria, apenas por hábito. Nos primeiros dias, foi um jogo de paciência. Gabriela não invadia o espaço de Ingrid. Ela ajudava com o dever de casa, com uma calma que a professora particular da menina não tinha. Na hora do lanche, em vez de apenas mandar servir, ela ia até a cozinha e preparava um sanduíche simples, cortado em formatos de estrela, exatamente como Célia fazia para ela quando era pequena. Ingrid fingia não se importar, mas comia tudo. A primeira rachadura na armadura da menina apareceu no final da primeira semana. Gabriela a encontrou no jardim sentada no balanço, olhando para a imensa casa,
com uma tristeza que não cabia em seu rosto pequeno. O que foi? Gabriela perguntou, sentando-se na grama perto dela. Hoje era o dia da mamãe me ligar. Ingrid sussurrou, a voz embargada. Ela não ligou. O coração de Gabriela se apertou. Ela sabia, por breves comentários de Célia, que a ex-mulher de Augusto, Sueli, era uma presença errática na vida da filha. Sinto muito, querida. Tenho certeza de que ela ligará assim que puder. Ingrid balançou a cabeça, uma lágrima solitária escorrendo por sua bochecha. Ela sempre se esquece. Naquele momento, Gabriela deixou de ser a funcionária. Ela se ajoelhou na frente da menina e com o polegar secou sua lágrima. Sabe o que minha mãe fazia quando eu ficava triste? Ela me contava uma história sobre uma princesa que não precisava de um príncipe para salvá-la, porque ela era corajosa o suficiente para enfrentar seus próprios dragões. E ali, no jardim perfeitamente cuidado daquela mansão fria, Gabriela começou a tecer histórias. Suas palavras criaram mundos de fantasia, reinos de coragem e amizade. Ingrid, pela primeira vez, largou o tablet e ouviu, os olhos escuros fixos em Gabriela, a imaginação finalmente se sobrepondo à solidão. Foi o começo de um laço genuíno, construído não sobre luxo, mas sobre a simplicidade do afeto. Augusto, por sua vez, começou a notar as mudanças. Ele chegava em casa do escritório e, em vez do silêncio pesado de sempre, era recebido por um som que quase se esquecera, o riso de sua filha. Ele via Ingrid correndo pelo jardim com Gabriela, ouvia as duas cochichando segredos na cozinha, sentia o cheiro de bolo de chocolate assando no forno, um cheiro de lar que há muito não sentia. De seu escritório, ele as observava sem ser visto. Via a forma como Gabriela tratava sua filha com uma mistura de ternura e firmeza. Ela não a mimava, ela a ensinava. Ensinava a arrumar os próprios brinquedos, a agradecer aos empregados, a ter paciência. Eram valores simples, os mesmos que Célia, silenciosamente, demonstrava todos os dias em seu trabalho. Ele começou a ver além da filha da faxineira. A beleza dela era inegável, mas o que o fascinava era a força de seu caráter. Ele via sua inteligência na forma como ajudava Ingrid com a matemática, sua criatividade nas histórias que inventava, sua dignidade na maneira como mantinha uma distância profissional e respeitosa dele. As interações entre eles no início eram breves e formais. Um boa noite, senhor de Gabriela, um aceno de cabeça de Augusto. Ele respeitava a condição que ela impusera, em parte por curiosidade, em parte por um respeito que crescia a cada dia. Ela era diferente de todas as mulheres que ele conhecera. Não havia artifícios, não havia segundas intenções. Havia apenas uma pureza e uma retidão que o desarmavam. A barreira começou a ruir em uma noite chuvosa. Uma tempestade forte cortou a energia da mansão. As luzes de emergência se acenderam, lançando sombras longas e fantasmagóricas pelos corredores. Ingrid, que tinha pavor de escuro e trovões, começou a chorar, em pânico. Gabriela correu para o quarto da menina, abraçando-a e acalmando-a com uma canção de ninar em voz baixa. Augusto, atraído pelo choro, chegou à porta do quarto e parou, observando a cena. Gabriela não percebeu sua presença. Ela segurava Ingrid em seus braços, embalando-a suavemente, a voz dela um bálsamo no meio da tempestade. Quando a menina finalmente se acalmou e adormeceu, Gabriela a ajeitou na cama e se virou, dando de cara com Augusto parado na porta. Ela levou um susto, o coração disparando. "Desculpe, eu não vi o senhor aí", ela disse, a voz pouco mais que um sussurro. "Não se desculpe", ele respondeu, a voz grave e suave. "Eu nunca consigo acalmá-la assim. Ela sempre acaba na minha cama, mas nenhuma de nós dorme." Havia uma confissão em sua voz, uma admissão de sua própria falha como pai que pegou Gabriela de surpresa. Ela viu pela primeira vez, não um milionário imponente, mas um pai solitário lutando para se conectar com a própria filha. "Ela só precisa se sentir segura", Gabriela disse, instintivamente. Eles ficaram em silêncio por um momento, o único som sendo o da chuva contra as janelas. "Obrigado", disse ele, e a palavra soou carregada de um significado que ia além daquela noite. "Pelo que está fazendo por ela." "É o meu trabalho, senhor." "Não. É mais do que isso", ele insistiu, dando um passo para dentro do quarto. A luz fraca de emergência
esculpia seu rosto, suavizando seus traços duros. Você trouxe vida de volta para esta casa. E para ela. O coração de Gabriela batia descompassado. O ar entre eles parecia denso, elétrico. A regra do estritamente profissional parecia subitamente frágil, ridícula. Outra noite, algumas semanas depois, ele a encontrou na biblioteca. Gabriela estava esperando Célia terminar seu turno e aproveitava o tempo para estudar para o vestibular. Ela estava tão absorta em um livro de literatura que não o ouviu entrar. Dom Casmurro, a voz dele a fez pular. Uma escolha complexa. Ela fechou o livro, o rosto corando. É um dos livros obrigatórios para o exame. E qual a sua opinião? Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Ele perguntou, encostando-se a uma estante, um sorriso curioso nos lábios. Surpresa pela pergunta, Gabriela hesitou. Eu acho que a questão não é essa. Acho que a genialidade do livro está na dúvida, na forma como a insegurança de um homem pode destruir tudo, independentemente da verdade. Augusto a encarou, genuinamente impressionado. Essa é a análise mais inteligente que já ouvi. Eles começaram a conversar. Sobre livros, sobre sonhos. Ele descobriu a ambição dela de se tornar arquiteta, de construir casas que fossem lares de verdade, não apenas estruturas de concreto. Ela descobriu que por trás do empresário implacável havia um homem que apreciava a arte e a filosofia, mas que não tinha com quem compartilhar esses pensamentos. As conversas se tornaram um ritual noturno, curtas, hesitantes no início, depois mais longas e profundas. Ele se via ansioso por esses momentos, por ouvir a perspectiva dela sobre o mundo, uma visão tão clara, tão descomplicada e tão cheia de esperança. A atração inicial que sentira, puramente física, estava se transformando em algo muito mais perigoso, uma admiração profunda, um respeito avassalador, um sentimento que ele lutava para não admitir. Gabriela também estava em conflito. O homem que sua mãe descrevera como um caçador estava se revelando uma figura complexa, solitária, e em seus momentos de vulnerabilidade, incrivelmente cativante. Ela se pegava pensando nele durante o dia, esperando pelas conversas noturnas. Sentia-se culpada, como se estivesse traindo sua mãe e a si mesma, mas a conexão que sentia era inegável, uma correnteza que a puxava para águas desconhecidas e profundas. Em uma sexta-feira à noite, Augusto chegou em casa mais cedo. Ele encontrou Gabriela e Ingrid na cozinha, cobertas de farinha, rindo enquanto tentavam fazer pizza caseira. A cena era tão doméstica, tão cheia de calor e alegria, que o atingiu com a força de um soco. Era a imagem da família que ele sempre quisera e nunca soube como construir. Ingrid correu para abraçá-lo, o rosto sujo de molho de tomate. Pai, a Gabi está me ensinando a fazer pizza. Fica para jantar com a gente. O convite inocente da filha deixou Gabriela e Augusto momentaneamente sem reação. Eles se olharam por sobre a cabeça da menina e naquele olhar, tudo o que vinha crescendo entre eles veio à tona. A tensão, o desejo, o medo. A regra do estritamente profissional estava em frangalhos. Eu adoraria, disse Augusto, a voz mais rouca que o normal, os olhos nunca deixando-os de Gabriela. Aquele jantar, na enorme e formal sala de jantar, foi diferente de qualquer outra refeição naquela casa. Ingrid tagarelava, feliz, contando sobre sua semana. Mas a verdadeira conversa acontecia no silêncio, nos olhares roubados entre Gabriela e Augusto, na consciência da presença um do outro. Quando Célia chegou para buscar a filha, encontrou os três terminando a sobremesa. A visão de Gabriela sentada à mesa de jantar com seu patrão foi como um alarme de incêndio em sua alma. O medo que ela sentia no início voltou com força total. Seu rosto se fechou. Gabriela se despediu rapidamente, o clima leve se dissipando sob o olhar reprovador da mãe. Ao saírem, Augusto as acompanhou até a porta. Boa noite, Célia. Boa noite, Gabriela, disse ele. Quando se virou para Gabriela, seu olhar era intenso, carregado de um sentimento não dito. Obrigado pela pizza, ele murmurou, mas ambos sabiam que ele não estava agradecendo pela comida. Naquela noite, deitada em sua cama, Gabriela soube que estava em apuros. A armadura que ela construíra com tanto cuidado estava cheia de rachaduras.
O coração dela, que ela jurara proteger, estava perigosamente exposto ao homem que ela deveria temer. E ela percebeu, com um misto de pânico e êxtase, que a convivência forçada havia se tornado algo que ela ansiava, e a conexão inesperada, algo que ela não tinha mais forças para negar. A frágil paz construída nas noites de conversas e nos jantares improvisados estava destinada a ser quebrada. A ameaça não veio de dentro, da luta interna de Gabriela ou da solidão de Augusto, mas de fora, na forma de uma mulher loira, elegante e com um sorriso que era ao mesmo tempo deslumbrante e perigoso. Sueli, a ex-mulher de Augusto e mãe de Ingrid, anunciou sua chegada com a sutileza de uma tempestade no horizonte. Primeiro uma brisa de aviso, depois a escuridão iminente. Ela ligou em uma terça-feira, a voz um veludo manipulador ao telefone. Augusto, querido, estou com saudades da minha pequena e pensei em ajudar com os preparativos para o seu evento de caridade no sábado. Posso chegar na quinta? Assim passo um tempo de qualidade com Ingrid. Augusto, acostumado às entradas e saídas teatrais de Sueli, concordou sem pensar muito. Para ele era apenas a rotina de uma paternidade compartilhada e complicada. Para Gabriela, que ouviu o nome de Sueli ser mencionado, foi como uma nota dissonante em uma melodia que ela começava a amar. Célia, ao saber da notícia, sentiu um calafrio de mau presságio. Cuidado, minha filha. Ela advertiu naquela noite. O veneno da cobra está na picada, não no barulho que ela faz. Sueli chegou na quinta-feira, deslizando para dentro da mansão em um carro importado, vestida com um conjunto de grife que valia mais do que Célia ganhava em um ano. Ela era a personificação daquele mundo. Bonita, polida e impiedosamente consciente de seu poder. Ao ver Ingrid correr para seus braços, Sueli a abraçou com uma demonstração pública de afeto, mas seus olhos azuis e calculistas varreram o ambiente, procurando por qualquer mudança, qualquer peça fora do lugar. E então eles pousaram em Gabriela. Ela observou por um momento, enquanto Gabriela terminava de amarrar o cadarço de Ingrid. Um gesto íntimo e carinhoso. E você deve ser a nova babá, disse Sueli, a voz doce, mas as palavras escolhidas para diminuir. Eu sou a Gabriela, sou a acompanhante da Ingrid, corrigiu ela, educadamente. Sueli sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Ah, sim, a acompanhante. Que termo adorável. Ela se aproximou, sua presença intimidante. Augusto me falou de você, a filha da Célia, não é? A nossa faxineira. A ênfase nas palavras faxineira foi sutil, mas afiada como um estilete. Que iniciativa nobre do Augusto, dar oportunidades a quem precisa. Gabriela sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. Sua mãe é uma mulher de muita fibra, disse ela, o queixo erguido. A resposta inesperada pareceu surpreender Sueli por uma fração de segundo. A loira recompôs sua máscara de simpatia. Claro, querida. Agora seja um anjo e me traga um copo d'água com gás e uma rodela de limão. Estou exausta da viagem. Era um teste. Uma ordem disfarçada de pedido para colocá-la em seu devido lugar. Sem hesitar, Gabriela respondeu com a mesma polidez cortante. A copeira, a senhora Lúcia, terá prazer em atendê-la. Meu trabalho é cuidar da Ingrid. O sorriso de Sueli vacilou. Ela viu naquele instante que a moça simples à sua frente não era uma ovelha dócil. Era uma ameaça. A conexão que ela tinha com Ingrid era óbvia. Que a maneira como Augusto olhou para Gabriela quando chegou em casa naquela noite, um olhar rápido, mas carregado de uma ternura que Sueli não via há anos, confirmou suas piores suspeitas. A guerra estava declarada. Nos 2 dias seguintes, Sueli moveu suas peças com a habilidade de uma jogadora de xadrez experiente. Ela elogiava Gabriela na frente de Augusto, chamando-a de doce e esforçada, mas sempre adicionava uma crítica velada. Ela é um amor, mas talvez um pouco simples demais para a educação de Ingrid, não acha? Ela precisa de referências do nosso mundo. Tentava afastar Gabriela de Ingrid, planejando passeios e atividades das quais a acompanhante era sutilmente excluída. Gabriela sentia a hostilidade em cada gesto, em cada palavra açucarada. Ela se apegou à sua dignidade e ao seu trabalho, focando em Ingrid e evitando Sueli sempre que possível. Augusto, cego pela familiaridade com o comportamento manipulador da ex-mulher,
Não percebeu a profundidade da malícia dela, vendo apenas as velhas farpas de um divórcio mal resolvido. Então, a noite do evento de caridade chegou. A mansão foi transformada. Luzes douradas iluminavam os jardins, garçons de luvas brancas circulavam com bandejas de champanhe e a elite da cidade desfilava em trajes de gala. O som de um quarteto de cordas flutuava no ar, misturando-se a conversas superficiais e risadas forçadas. Gabriela estava no andar de cima com Ingrid. Sua tarefa era manter a menina entretida e, longe da agitação, levá-la para dar um olá aos convidados e depois colocá-la para dormir. Ela usava um vestido preto simples, o mais formal que possuía, e se sentia como um pardal em meio a pavões. Quando desceram, a atenção que receberam foi imediata, não por Ingrid, mas por Gabriela. Augusto, que estava conversando com um grupo de empresários, virou-se no exato momento em que ela apareceu no topo da escada. Por um instante, ele se esqueceu de onde estava. A simplicidade do vestido dela apenas realçava sua beleza natural, o cabelo preto caindo em ondas suaves sobre os ombros. O olhar dele a encontrou, e por um segundo, o barulho da festa desapareceu para ambos. Sueli, que estava ao lado de Augusto, seguiu seu olhar e seu sorriso se apertou. Aquele foi o gatilho. Era hora de agir. Mais tarde, quando Ingrid já estava quase dormindo, Sueli se aproximou de Gabriela no corredor do andar de cima. Gabriela, querida, preciso de um favor. A senhora Almeida, a esposa do senador, está encantada com a decoração floral. Ela queria saber o nome do fornecedor. A lista está no escritório do Augusto. Você poderia pegar para mim? Estou tão ocupada com os convidados. Parecia um pedido inocente. Gabriela, querendo evitar conflito, concordou. Mas ao entrar na festa no andar de baixo para chegar ao escritório, ela percebeu que havia caído em uma armadilha. Assim que ela passou pelo salão principal, a voz de Sueli soou, alta e clara, silenciando as conversas ao redor. Ah, aqui está ela. Pessoal, quero que conheçam uma pessoa muito especial. Dezenas de rostos se viraram para Gabriela. Ela parou, o coração martelando contra as costelas, o sangue gelando em suas veias. Sueli caminhou até ela e passou um braço por seus ombros, um gesto de falsa intimidade que parecia uma jaula. Esta é a Gabriela, anunciou Sueli para o círculo de mulheres ricas e homens poderosos. Ela tem sido uma ajuda tremenda com a Ingrid. Vocês não imaginam o coração de ouro que meu ex-marido tem. Ela fez uma pausa dramática. A mãe dela, Célia, limpa esta casa há anos. Uma mulher muito trabalhadora. Não é maravilhoso como o Augusto gosta de dar oportunidades para pessoas de origens tão humildes? O veneno na palavra humildes pingou no ar. Os sorrisos no círculo de convidados se tornaram condescendentes. Os olhares, curiosos, como os de quem observa um animal exótico. Gabriela sentiu-se nua, dissecada por aqueles olhos. Sueli não havia terminado. Ela apertou o ombro de Gabriela. E ela é tão jovem e bonita, não é? Augusto sempre teve um fraco por um rosto bonito. É quase inspirador. Uma moça da idade dela, com 20 aninhos, recebendo um salário desses e a promessa de uma faculdade. A gente fica até se perguntando que tipo de acompanhamento pessoal ela oferece para merecer tanta generosidade, não é mesmo? O golpe final foi devastador. A insinuação era clara, brutal. Sueli a pintara como uma golpista, uma prostituta de luxo que usava a filha para seduzir o pai rico. A humilhação foi tão intensa, tão avassaladora, que Gabriela sentiu o ar lhe faltar. As risadinhas, os cochichos, os olhares de julgamento a atingiram como pedras. Ela viu tudo pelo que lutou, sua dignidade, seu caráter, os valores de sua mãe, ser reduzido a uma piada suja para o entretenimento daquela gente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não conseguiu dizer uma palavra. Com um soluço engasgado, ela se desvencilhou do braço de Sueli e fugiu. Correu sem rumo, passando pelos garçons e convidados atônitos, buscando apenas um lugar para se esconder da vergonha. Ela se refugiou na cozinha, agora vazia, e desabou em um canto, as lágrimas finalmente caindo em uma cascata de dor e humilhação. Sua mãe estava certa. Ela não pertencia àquele mundo.
Era uma intrusa, uma tola que acreditou que poderia navegar naquelas águas perigosas sem se afogar. Momentos depois, a porta se abriu. Era Célia. Seu turno havia terminado, mas ela sentiu que algo estava errado e ficou. Ao ver a filha naquele estado, o coração dela se partiu, mas seu rosto se encheu de uma força ancestral. Ela se ajoelhou e envolveu Gabriela em seus braços. Mãe, a senhora tinha razão, soluçou Gabriela. Eles riram de mim. Ela me humilhou na frente de todos. Eu quero ir embora daqui, eu não aguento mais. Célia segurou o rosto da filha entre as mãos, forçando-a a encará-la. Seus olhos estavam firmes. Escute, minha filha. Escute bem. Você não vai dar a ela esse poder. A maldade dela não pode definir quem você é. Ela enxugou as lágrimas de Gabriela com os polegares calejados pelo trabalho. A dignidade não está no que os outros pensam de você, mas em como você se porta diante da maldade deles. Levante a cabeça. Você não fez nada de errado. Você é honesta, você é boa, você é minha filha. E isso ninguém pode tirar de você. Enquanto isso, no salão, a cena era tensa. Augusto, que estava do outro lado da sala, viu a comoção e se aproximou no momento em que Gabriela fugia. Ele encarou Sueli, os olhos escuros faiscando com uma fúria fria que poucos já tinham visto. O que você fez? Ele perguntou, a voz baixa e letal. Sueli adotou uma expressão de inocência ultrajada. Eu não fiz nada. Estava apenas elogiando sua generosidade. Se a moça é tão sensível, a culpa não é minha. Talvez ela não esteja preparada para circular no nosso meio. Os convidados observavam em silêncio, esperando para ver o que o poderoso Augusto Montenegro faria. Os sussurros já haviam começado. A reputação dele, seus negócios, suas relações sociais, tudo estava sendo pesado naquela balança. Defender a filha da faxineira publicamente seria um escândalo. Significaria confirmar as suspeitas, dar munição para os fofoqueiros, manchar sua imagem. Ceder à pressão, ignorar o ocorrido seria o caminho mais fácil, o movimento que todos esperavam do homem de negócios pragmático que ele era. Augusto estava parado no centro de seu mundo luxuoso, o olhar de todos sobre ele. De um lado, a reputação que ele construiu por anos. Do outro, a honra da jovem que havia trazido luz de volta à sua vida. A escolha que ele fizesse naquele momento não definiria apenas seu futuro com Gabriela. Definiria o tipo de homem que ele realmente era. E provaria se Célia estava certa sobre ele o tempo todo. A fúria de Augusto era uma coisa rara e terrível de se ver. Não era explosiva como a de outros homens. Era uma força glacial, um silêncio que sugava todo o calor do ambiente. Seus olhos, fixos em Sueli, tornaram-se duas lascas de obsidiana. O sorriso presunçoso dela vacilou sob o peso daquele olhar. Ela esperava que ele fizesse uma cena, talvez a repreendesse em particular mais tarde, mas acima de tudo, que protegesse as aparências. Ela nunca imaginou que ele estaria disposto a incendiar o próprio circo para salvar a honra de uma única pessoa. Ele ignorou os olhares curiosos e os sussurros que se espalhavam como fogo em palha seca. Com um passo, colocou-se no centro do círculo de convidados que Sueli havia formado. Ele não ergueu a voz. Não precisava. Seu poder emanava dele, forçando todos ao silêncio. Acho que houve um mal-entendido, começou ele, a voz calma, mas com um timbre de aço que não admitia interrupção. Sueli, na sua ânsia de ser o centro das atenções, parece ter se esquecido de alguns fatos cruciais. Então permitam-me esclarecer. Ele varreu o ambiente com o olhar, encontrando os olhos de cada pessoa que havia rido ou cochichado. Gabriela não é apenas a filha da faxineira. Ela é a jovem mais íntegra, inteligente e bondosa que já tive o prazer de conhecer. A origem de uma pessoa não define seu valor, mas suas ações sim. E as ações de Gabriela, nos últimos meses, trouxeram mais alegria e decência a esta casa do que ela jamais conheceu. Ele se virou para Sueli, e agora não havia mais frieza em sua voz, apenas um desprezo cortante. Você fala de oportunidades como se fossem esmolas que nós, os privilegiados, distribuímos. Mas o que Gabriela nos deu não pode ser comprado. Ela deu à minha filha a atenção e o carinho que a própria mãe, tão ocupada com sua vida social, raramente oferece. A verdade daquelas palavras atingiu Sueli como um tapa no rosto. Sua pele empalideceu. E você se atreve
continuou Augusto, dando um passo em direção a ela. A insinuar que a generosidade que ofereço é um pagamento por favores? A única coisa que me pergunto esta noite é que tipo de pessoa precisa humilhar uma jovem de 20 anos para se sentir superior. A máscara de Sueli finalmente se quebrou. A humilhação pública a fez tremer de raiva. Como você ousa? Sibilou ela. Na frente de todos os nossos amigos, defendendo essa garota interesseira? Eles não são nossos amigos, Sueli. São seus contatos. Ele a corrigiu, a voz letal. E sim, eu ouso. Porque o que você tentou usar como arma contra ela, a sua simplicidade, a sua origem, o seu caráter, são precisamente as qualidades que me fizeram admirá-la. Ele fez uma pausa, e o que disse a seguir chocou a todos, inclusive a ele mesmo, pela força da verdade que carregava. Me fizeram apaixonar por ela. A confissão pairou no ar, irrevogável e definitiva. O salão ficou em um silêncio sepulcral. Augusto não apenas defendeu Gabriela, ele se declarou para ela na frente de toda a elite da cidade. Ele expôs a maldade de Sueli, e no mesmo ato, assumiu seus próprios sentimentos, escolhendo a honra dela acima de sua própria reputação. Agora, se me dão licença, disse ele para a plateia atônita, tenho que ir até a única pessoa nesta sala cujo respeito eu realmente faço questão de ter. Ele se virou e deixou Sueli parada, desmoralizada e sozinha no centro do salão. Ele atravessou a festa, ignorando os olhares e os chamados. Seu único foco era encontrar Gabriela. Ele a encontrou na cozinha, nos braços de Célia. A cena o atingiu. As duas mulheres unidas em sua dor e em sua força eram um retrato da dignidade que ele acabara de defender. Gabriela ergueu o rosto manchado de lágrimas, os olhos arregalados de surpresa ao vê-lo ali. Célia se levantou, colocando-se protetoramente entre ele e sua filha. O olhar dela não era mais de medo, mas de um julgamento cauteloso. Ela o desafiava a provar que suas palavras, que certamente já haviam chegado até a cozinha pelos ouvidos dos empregados, eram mais do que um impulso momentâneo. Augusto parou a uma distância respeitosa. Ele não se dirigiu a Gabriela. Seus olhos se fixaram em Célia, e pela primeira vez ele se despiu de toda a sua arrogância, de todo o seu poder de milionário. Célia, disse ele, a voz rouca de emoção, eu peço o seu perdão. Aquelas palavras vindas de um homem como ele eram mais chocantes do que a declaração no salão. Eu a fiz duvidar das minhas intenções desde o início, e você tinha todo o direito. Eu mesmo não as entendia completamente. Eu a julguei por seu medo, mas seu medo era o mais puro instinto de proteção de uma mãe. Você estava certa em tudo. Certa sobre o perigo deste mundo, certa sobre a maldade das pessoas, e estava certa sobre os valores que importam. Ele olhou de relance para Gabriela e depois de volta para Célia. Os valores que você ensinou a ela, os valores que a tornaram a mulher extraordinária que ela é, foram os que a protegeram esta noite. E foram esses mesmos valores que me salvaram de mim mesmo. Célia o observou, o coração amolecendo contra a sua vontade. Ela viu a sinceridade em seus olhos, uma humildade que ela nunca pensou que ele possuísse. Minha filha tem um coração bom, disse ela, a voz firme. Não permita que ele seja quebrado. Eu passarei o resto da minha vida garantindo que isso nunca aconteça, prometeu ele. Só então, ele se permitiu olhar para Gabriela. Ela estava de pé, os olhos brilhando com uma mistura de incredulidade, esperança e medo. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Gabriela, ele começou, a voz agora suave, íntima, como nas conversas noturnas na biblioteca. Tudo o que eu disse lá fora foi a mais pura verdade. Eu me apaixonei por você, não pela sua beleza, embora você seja a mulher mais linda que já vi, mas pela sua força, pela sua bondade com a minha filha, pela sua inteligência, pela forma como você me desafiou a ser um homem melhor sem dizer uma única palavra. Ele pegou a mão dela. A pele dele estava quente, o toque firme, mas gentil. O que Sueli disse foi cruel e mentiroso, mas em um ponto ela estava certa. Existe um abismo entre nós. Um abismo de dinheiro, de idade, de experiência de vida. E eu não vou te insultar fingindo que ele não existe. Ele apertou a mão dela com mais força. É por isso que eu não estou aqui para te oferecer um mundo de luxo
ou de festas como essa. Esse mundo é vazio e falso. Eu estou aqui para te oferecer o meu mundo de verdade. Um mundo com uma menina de 7 anos que te adora e que precisa de você. Um mundo com um homem solitário que redescobriu a felicidade só por conversar com você sobre livros. As lágrimas voltaram aos olhos de Gabriela, mas desta vez não eram de dor. Eu não quero ser seu patrão, Gabriela. Eu quero ser seu parceiro. Quero construir uma família com você e com a Ingrid. Uma família baseada no respeito que tenho por você e pelo amor que sinto, que é maior e mais real do que qualquer coisa que já senti na vida. Ele levou a outra mão ao rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Eu sei que é muito para pedir, mas me dê uma chance. Uma chance de te provar que o que sinto é verdadeiro. Uma chance de construir um futuro com você. Gabriela olhou para ele, para o homem que derrubara suas defesas, que vira sua alma. Olhou para a mãe, que agora a observava com um pequeno sorriso e um aceno de cabeça, dando-lhe sua bênção. E ela soube, com uma certeza que preencheu todos os espaços vazios de seu coração, que o amor verdadeiro não conhecia abismos. Ele construía pontes. Sim, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Sim, eu te dou uma chance. O alívio e a alegria no rosto de Augusto foram como o nascer do sol. Ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo de posse ou de paixão avassaladora, mas um beijo de promessa, de ternura, de um profundo e reverente amor. Foi um beijo que selou o futuro. Um beijo que provou que às vezes um tropeço desajeitado pode te fazer cair exatamente no lugar onde você deveria estar. Ali na cozinha que representava o mundo de onde ela veio, nos braços do homem que representava um futuro que ela nunca ousou sonhar, Gabriela entendeu que sua história não era sobre a filha da faxineira e o milionário. Era sobre duas almas que, contra todas as probabilidades, encontraram um lar uma na outra. E assim termina a história de Gabriela e Augusto aqui no nosso canal. E aí, gostou de ver como um simples tropeço pôde mudar duas vidas para sempre? Se essa trama sobre como o amor e a dignidade superam qualquer barreira te prendeu, e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e até a próxima história, onde vamos provar mais uma vez que o coração não vê classe social, apenas o amor.